porque um caso forte como esse eu não podia deixar passar. Uma história que o Cidade Alerta Minas acompanha há 2 anos. Um caso em que o jornalismo da TV Paranaíba trabalhou incansavelmente até o dia da prisão do criminoso, que agora foi detido novamente depois de matar a esposa. Diego, 35 anos, um homem frio e covarde. Ele foi preso depois de esfaquear e matar a ex-mulher em Uberlândia. Você lembra do rosto deste homem? Esse aí é o tal do Diego Piretti. Diego Piretti é um assassino que saiu da cadeia há apenas 3 meses. O tempo que ficou lá dentro, ao que tudo indica, esses 2 anos detido, foi tempo suficiente para ele planejar a ação que acabaria com a morte de Wellen. Diego envolveu novamente a mulher em uma rede de manipulação que acabou de forma trágica. A Wellen, essa linda e adorável mulher que você vê na tela do Cidade Alerta Minas, que posava sorridente ao lado do então companheiro, não teve chance de se defender. A Wellen, aos 35 anos, foi mais uma vítima da brutalidade de um homem. Mais uma mulher que entrou para as tristes estatísticas de feminicídio em Minas Gerais. No batalhão da polícia, Diego Piretti, de 35 anos, foi frio. Diego foi preso em flagrante por feminicídio, suspeito de matar a facadas Wellen Cássia Cardoso, de 34 anos. A abordagem aconteceu durante a madrugada, na BR-364, na divisa com o estado de Goiás. A polícia montou um cerco-bloqueio na rodovia até que conseguiu identificar o veículo do suspeito. Os militares de lá estavam em comunicação com os policiais que estavam atrás de Diego. No momento da prisão, ele não reagiu à abordagem da polícia e aí a polícia, inclusive, fez buscas no veículo e encontrou a mala do suspeito. Algo chamou muito a atenção dos militares. A mala foi preparada. Havia roupas muito bem dobradas, o que indicou naquele primeiro momento que Diego havia premeditado esse crime, pelo menos nesse primeiro momento, enquanto a ocorrência da prisão acontecia. Ainda segundo a polícia, pouco tempo depois de ser preso, já na viatura, Diego assumiu o crime, mas não esboçou, mais uma vez, nenhum tipo de arrependimento. Em um determinado momento, após a prisão, né, ele fala que tinha desgraçado com a própria vida, né, mas sem muita emoção, de uma forma sempre muito fria, né, e questiona as guarnições se a esposa faleceu, né. Aí, quando informamos que sim, aí ele ainda tenta parecer surpresa, esboçar um choro qualquer, mas sem muito sucesso. O crime ocorreu no primeiro andar deste prédio, no bairro Brasil, em Uberlândia. O crime aconteceu por volta das 7 da noite, mas o corpo da vítima foi encontrado lá por volta das 9 e foi um familiar do suspeito, um familiar de Diego, que veio ao local e viu o corpo da Wellen no apartamento. Aqui nós tentamos conversar com a vizinhança, com moradores aqui do prédio. Ninguém quis dar entrevista, mas um morador contou pra gente que o casal teria chegado mais ou menos nesse horário aqui no local e não percebeu nada estranho. Inclusive, eles nunca ouviram ou perceberam algum tipo de briga no apartamento. Nunca tinham escutado nada. O suspeito teria contado para a polícia que horas antes do crime teria questionado a mulher sobre alguns comportamentos dela. Mas para a polícia, esse seria apenas mais um dos argumentos que ele sempre deu nesse histórico de violência contra a Wellen. Contou ainda e que em um determinado momento, depois que eles chegaram no apartamento, pouco tempo depois de chegarem ao local, que começaram a discutir e que a Wellen teria pegado uma faca e ido para cima dele. O suspeito
tentou justificar o crime. Segundo relatos do autor aí, ele, após sair da cadeia em razão de situações de sequestro contra a ex-mulher, ele alegou que ela vinha traindo ele, né? E aí, num momento de raiva, os dois entraram em luta corporal. Ele tomou a faca da mão dela e, segundo ele, desferiu apenas um golpe no pescoço da ex-esposa. Segundo a perícia, Wellen foi morta com 5 golpes de faca. Todos os golpes na região do pescoço. A polícia acredita ainda que ele permaneceu no local, o Diego permaneceu no local depois de atacar a mulher, depois de matar a mulher. O filho do casal, de 8 anos, presenciou o crime. A criança teria sido colocada na sala, na frente da televisão. Enquanto isso, o Diego foi preparar a mala, ou já teria preparado essa mala, porque no primeiro momento da prisão a polícia percebeu ali que ele teria premeditado esse crime. Isso ainda está sendo apurado pela Polícia Civil, mas o que se sabe é que depois do crime ele pegou o filho e fugiu aqui do local. Esse vídeo feito por câmeras de segurança do prédio mostra o suspeito fugindo do local. Veja que ele passa pela garagem em direção ao veículo da família. Ele carrega uma mala e puxa o filho, com uma certa pressa. A criança senta no banco do passageiro. Diego abre a garagem, faz uma manobra e sai do local. Um carro que estava estacionado bem em frente sai para a passagem do suspeito. Depois de sair aqui do prédio, segundo a Polícia Militar, Diego foi direto para a casa de uma das irmãs. Lá, ao se encontrar com a irmã, foi de pouca conversa. Deixou o filho no local e saiu às pressas. E deixou lá a criança, né, de 9 anos, deixou com a irmã. Estava com algumas malas e falou que não voltaria, né? Não voltaria mais. E a irmã ainda pergunta pela cunhada, né? Ele desconversa, entra no veículo e foge. Por testemunhas indicam que o garoto pede para que o pai não faça aquilo com a mãe, né? Mas mesmo assim ocorre os fatos. A morte de Wellen é uma tragédia anunciada. Em maio de 2020, Diego foi preso. Wellen, que não suportava as agressões do marido, resolveu pôr um fim no relacionamento. Diego não aceitava. Ele invadiu a casa da ex-sogra e sequestrou mãe e filho. Depois de quase 30 horas de buscas, a família foi encontrada pela polícia numa fazenda da região. Não sequestrei, meu anjo. Pra mim, eu busquei a mulher que eu amo. Tem dinheiro, filma aí, pra pagar de 30 a 50 advogados. Que aqui não é Fernandinho Beiramar, não, é Diego Pireto. Na época, Diego foi levado para um presídio onde ficou preso até o início do ano. Na época do crime, Wellen falou dos riscos que correu junto com o filho na fazenda, na mira do ex-companheiro. O meu plano era pegar a sua filha, porque eu não sabia que você estava em casa. Mas quando eu te vi foi um alívio, porque eu pensei, agora eu resgatei ela. E outros planos também que ele contou, do Dia das Mães, que ia fazer eu ficar sem mãe, para me sentir na pele o que é ficar sem uma pessoa que a gente ama. Ao mesmo tempo que ele ameaçava que ia fazer, ele ameaçava que ia tirar contra a própria vida. E ele também falava que ia tirar minha vida, porque o dia que ele morresse eu ia junto. Às vezes ele falava que não ia tocar em mim no fio de cabelo porque me amava. Então ele ficava o tempo inteiro se contradizendo. A faca que teria sido usada no crime foi apreendida. Havia fios de cabelo no material encontrado. Familiares teriam contado para a polícia que logo que foi preso, lá na época do sequestro, Wellen, de alguma maneira, voltou a ter contato com o suspeito. Ela teria ido, inclusive, até ao presídio para visitar o marido. Segundo a polícia, pouco tempo depois de sair da prisão, depois de pouco mais de 3 meses, o casal reatou de fato o relacionamento e vieram morar aqui nesse condomínio. A família não teria recebido nenhum outro tipo de relato de violências contra o Wellen aqui no local.
Mas, como já havia acontecido um sequestro, o histórico de violência, inclusive uma medida protetiva que já havia sido expedida pela Justiça anteriormente, com o objetivo de proteger a mulher, não foi o suficiente. Ela voltou a reatar esse relacionamento. Quando ela queria só viver, eu não via saída de sair dele. Ela pelejava, mas ela já pensava nisso. Porque ele sempre ameaçou ela, que achava ela onde ela estivesse, que ela nunca ia livrar dele. Sempre ele agredia ela. E o problema mais, ele agredia mais psicológico. Ele entrou tanto na mente dela, quando diz ela, aí aquela morreu pra mim. Tinha dia que pensava assim, nossa, mas será que eu sou tão ruim assim? Ela chegava a acreditar que ela era ruim mesmo. Ele falava barbaridade pra ela. Eu particularmente, eu já não tenho meu pai, eu não quero ficar sem minha mãe, eu não quero ficar sem meu irmão. Ele falou pra mim que é eu e ele até o final da vida. E como eu tenho um filho com ele, eu sei que eu tenho que ter contato, mas eu não tenho condições, porque eu sei que ele quer meu bem junto com ele, mas separado dele, ele quer o meu mal, porque ele não aceita. Ele não aceita. Ele falou pra mim várias vezes que ele não aceita, que ele prefere morrer. E que se ele tiver que morrer, ele vai me matar junto. E para a polícia, o Ellen é só mais uma vítima de feminicídio. É complicado a gente fazer qualquer juízo de valor relacionado a essa situação, porque estaríamos até levando a vítima, mais uma vez, a ser vítima novamente, né? A escolha dela fez com que ela sofresse a violência, né? Nós temos que inverter um pouco a ótica do discurso, né? A vítima, ela é a vítima e pronto, né? A gente não pode inverter a ótica do discurso, colocando ainda a culpa dela por ter dado uma segunda chance ao ex-marido, né? Levado para a delegacia, onde agora, mais uma vez, vai ficar à disposição da Justiça. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. A gente fez uma apuração rápida junto à Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o Diego Mendes Piretti tem 2 registros de entrada no sistema prisional. Um em 2011 e o outro no ano de 2020, quando ele foi preso por ter sequestrado a Ellen. Ele recebeu um alvará de soltura no último dia 9 de abril, quando deixou o presídio de Uberlândia. O histórico do relacionamento entre os dois, eu vou trazer as informações daqui a pouco. Mas nesse momento, gente, me sopra aqui. O bispo, ele é o quê? Qual que é a patente? Ele é o tenente bispo? Capitão bispo, qual é a patente do bispo que deu entrevista pro Júnior agora? Alguém busca pra mim. Ele é o quê? O pessoal vai buscar, sabe por quê? A fala desse policial, tenente bispo, querido, me perdoe pela gafe. Me perdoe por não lembrar a patente do senhor nesse momento, mas eu quero estender até você o meu abraço. Porque é muito bom saber que nós temos profissionais na área da segurança, humanos, que conseguem olhar para as vítimas com amor, com compaixão, que conseguem ter a sensibilidade de, mesmo de numa situação de extremo estresse que vocês estavam ali na hora da prisão do Diego, mais uma vez, mesmo diante de todo o histórico que foi acompanhado pela polícia, mas o senhor ainda teve a sensibilidade de reforçar o que eu já havia dito hoje mais cedo no meu Instagram, quando eu tomei conhecimento de alguns fatos aqui da cidade. A culpa nunca é da vítima. Independentemente do que aconteça, a culpa é única e exclusivamente do agressor. Esse homem, Diego Mendes Piretti, um monstro que há muitos anos já mostrava a sua verdadeira face, mas daqui a pouco eu vou falar sobre o perfil dessa criatura, com perdão aí aos familiares, viu? Eu sei que a família do Diego não tem absolutamente nada a ver com as atrocidades que esse homem cometeu ao longo da vida. É uma família de gente muito boa, familiares, inclusive, que eu conheci lá naquela primeira situação do sequestro. Pessoas que nada têm a ver com os crimes cometidos pelo Diego, mas que, infelizmente, acabam nesse momento tendo que acompanhar todo o desdobramento dessa história. Eu peço desculpas a vocês, não é ele, porque o que ele é um verdadeiro monstro. A Ellen Vilela está ao vivo neste momento com o Dr. Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil, porque nós estamos falando de um ciclo de violência que por muitas vezes tentou ser quebrado
mas que infelizmente a gente vê o clássico enredo de uma história de feminicídio. A vítima que por várias vezes tentou se desvencilhar do agressor, mesmo tentando terminar o relacionamento, né, Ellen? Continuava presa a ele de alguma forma, porque todo agressor ele é manipulador. E aí mesmo com os aparatos jurídicos, mesmo com o amparo da polícia nesse momento, infelizmente, o Diego Piretti conseguiu colocar o plano dele em ação. Plano esse que sempre foi claro, que era matar a esposa. Boa noite para você. Oi, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos. Infelizmente, essa situação triste registrada na cidade de Uberlândia. Essa mulher, mãe de uma criança de 8 anos, assassinada dessa forma cruel aí, dessa situação cruel, comoveu todo mundo, Luciana. Esse homem, ele foi preso em flagrante e ele já foi feito, né, o flagrante dele. Durante esse momento do flagrante, Luciana, ele não falou nada com os policiais civis, se manteve em silêncio. Todos os detalhes agora com o Dr. Marcos Tadeu, ele que é o chefe do 9º Departamento de Polícia Civil. Dr. Marcos, ele já veio até a Polícia Civil, foi trazido pela Polícia Militar e agora começa a parte da Polícia Civil. O flagrante já foi feito e ele não disse nada, mas o inquérito começa a partir de agora. Pois bem, é um exemplo clássico do ciclo de violência doméstica. Quando nós falamos em ciclo de violência doméstica, nós vamos voltar no tempo, em 2014, que foi o primeiro caso registrado de violência doméstica neste casal. O tempo foi passando e aí nós temos aquilo, a fase da conquista, os ânimos começam a ficar acirrados, vem a fase da agressão, pelo amor de Deus, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. E aí entra novamente na fase da tensão e depois da agressão. É bom lembrar que essa pessoa, esse senhor, ele foi preso em flagrante quando ele, com a ajuda de 2 rapazes, 2 homens, trabalhou no cárcere privado. A vítima, ela foi tomada como refém, ele foi autuado em flagrante por cárcere privado. Ele foi preso, foi condenado, agora ele teve a progressão de regime. Tão logo ele voltou à rua, o que ele fez? Reataram o relacionamento. Olha o ciclo da violência doméstica. Tiveram um almoço na casa de parentes, eles se desentenderam em razão do imóvel em que eles residem, voltaram para casa e na residência do casal ele veio a ceifá-la com 5 golpes de faca, instrumento pérfuro cortante. A causa-morte apurada pela necrópsia, choque hipovolêmico em decorrência de hemorragia. As nossas investigações agora, elas buscam o quê? Saber todas as circunstâncias disso e mais, se esse crime foi praticado na presença do filho do casal. Caso isso tenha ocorrido, além dele responder pelo homicídio qualificado, que é o caso de feminicídio, o feminicídio é uma das modalidades de homicídio qualificado, ele estará sujeito ainda a uma majorante, que é o crime ter sido praticado na presença de criança ou adolescente. Outro ponto, Ellen, importantíssimo de citarmos, é o quê? A perfeita interação das forças de segurança. Quando a Polícia Militar tomou conhecimento desse fato, comunicou à equipe da Delegacia de Homicídios, diligenciaram, a Polícia Militar fez contato com várias outras cidades aqui da região e ele acabou sendo preso lá em Cachoeira Alta pela Polícia Militar do Estado de Goiás, a quem eu apresento os meus agradecimentos em nome da Polícia Civil. Foi recambiado para cá e aqui nós estamos dando continuidade às diligências. Importantíssimo que frisarmos o profissionalismo dos nossos policiais, sejam eles civis ou militares. Caso as nossas forças de segurança não contassem com o respaldo que possui junto às outras unidades da federação, ele não teria sido preso tão rápido como ocorreu. Agora, é possível também, durante a investigação, os policiais descobrirem, doutor, que ele premeditou tudo? Veja bem, isso tudo será objeto da investigação. Se o crime foi premeditado ou se foi praticado o famoso crime de ouvidro. O que é o crime de ouvidro? É aquele praticado no calor da emoção, no calor dos fatos. Mas isso tudo será objeto de apuração que será realizado pela Delegacia de Homicídios aqui de Uberlândia. Agora, com ele preso, vocês têm um tempo menor para fazer todo esse trabalho, essa investigação, essa apuração? Por se tratar de crime hediondo, né, o homicídio qualificado é uma das modalidades de crime hediondo, nós temos o prazo de 30 dias com o réu preso para a conclusão do inquérito policial. Então, nós estamos efetivamente correndo contra o tempo. Agora, é importantíssimo
que sejam apurados todos os fatos, não só a autoria já está fechada, é ele, mas também as circunstâncias, a mecânica, como que aquele crime se deu, para entendermos todo esse fenômeno, entre aspas, do feminicídio que ocorreu com mais uma vítima. E aqui fica o meu pedido, não permitam a permanência desse ciclo vicioso de violência. Houve a primeira agressão, não pense, vou dar uma segunda chance, teremos uma outra oportunidade, nós vamos reconciliar. Olha o resultado que nós tivemos. Se lá atrás nós tivéssemos, quando fomos procurados, a participação efetiva da vítima para romper este ciclo, procurou a polícia, cada um para o seu lado. Inclusive, nós temos informações de que alguns familiares da vítima teriam se desentendido com ela em razão dela ter reatado com o seu agressor e agora o seu algoz. Agora a gente percebe, doutor, que quando acontece isso, essa vítima ela tem essa fragilidade psicológica e ela não consegue se desvencilhar, né? Mais uma vez, a importância da família, dos pais, dos irmãos e também procurar os órgãos de apoio, não só a DEAN, que fica ali na Avenida Rondon Pacheco, como também todos os outros órgãos para dar uma sustentação psicológica para ela ficar firme no seu propósito e evitar o mal maior tal qual ocorreu. Agora, durante o trabalho de vocês hoje com ele não falou nada. Independentemente, porque da outra vez que ele foi preso, por conta desse sequestro, ele falou bastante. Desta vez, ele usou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Não teceu qualquer comentário a respeito dos fatos. E, doutor, durante essa investigação, essa questão dele ter sido preso anteriormente também vai pesar? Demais. O juiz, com certeza, irá considerar todo o histórico dele na primeira fase de aplicação da pena, lá do artigo 59 do Código Penal, no cálculo da pena base. Agora, com relação a todo o trabalho que foi feito, essa prisão dele muito rápida, essa resposta muito rápida, é um trabalho também que deve ser muito rápido por conta de todas essas provas que vocês já têm, independentemente dos 30 dias ou não, né, doutor? Agora, a parte investigatória é uma nova fase que se inicia. Realmente, a prisão dele foi uma prisão célere, né? E reitero aqui os meus agradecimentos, não só à Polícia Militar de Minas Gerais, como também à Polícia Militar do Estado de Goiás, extremamente ágeis, profissionais, e o nosso pessoal da Delegacia de Homicídios. Então, logo que tiveram informação, já começaram a angariar indícios, bem como o pessoal da perícia. A prova pericial é de suma importância numa situação desta. Para quê? Para poder formalizarmos um inquérito muito bem feito, o que propiciará ao Ministério Público o oferecimento da denúncia e o devido recebimento da denúncia por parte do Poder Judiciário, e lá na frente nós teremos mais um julgamento do Tribunal do Júri. Várias pessoas serão ouvidas durante esse trabalho, depoimentos de familiares, de amigos, é uma gama muito grande. Sim, o importante é que venhamos apurar os fatos tais quais eles se deram. Tá certo. Obrigada, doutor Marcos Tadeu. Ele que é o delegado-chefe do 9º Departamento de Polícia Civil aqui de Uberlândia, falando da prisão desse homem que matou a ex-mulher. Ele foi preso, hoje, durante a manhã, e apresentado já à Polícia Civil, que agora começa, Luciana, todo esse inquérito para apurar, juntamente com amigos, familiares, e formatar fechar esse inquérito e oferecer ao Ministério Público. É com você. Uma trágica história com um desfecho covarde, uma ação fria de um homem que cometeu tamanha atrocidade na frente do próprio filho, um menino que por tantas vezes foi vítima das atrocidades cometidas pelo pai. Eu vou lembrar a vocês que toda essa violência sofrida pela Wellen, boa parte foi testemunhada pelo menino. Afinal de contas, ele morava na mesma casa. Afinal de contas, ele foi sequestrado junto com a mãe em 2020. E eu lembro muito bem dessa história lá em 2020, porque quando estourou a história do sequestro, um homem sequestrou a ex-mulher, o filho, e aí começou aí a pipocar a história, quem é o sequestrador? É um tal de Diego Piretti, vamos pesquisar, vou atrás, quem é Diego Piretti? Nossa, mas esse é o sequestrador? O agressor, ele não tem cara. O Diego Piretti se apresentava em sociedade como um homem tranquilo, de fala mansa. Os vizinhos não escutavam discussões porque ele não é de erguer o tom da voz.
O Diego, ele tinha por característica, com a Wellen, falar baixo. E não eram confrontos de ideias ali, não é aquela discussão, não era um bate-boca. Era ele manipulando a cabeça da Wellen com palavras doces. Era aquela coisa que muitas vezes você sofre dentro de casa e não percebe. Vou dar um exemplo, bem bestinha, mas que caracteriza uma violência psicológica. Amor, você deu uma engordadinha, né? Desse jeito eu vou ser obrigada a procurar na rua, meu bem. É uma violência psicológica. É um traço de relacionamento abusivo. E de um traço para do traço de um relacionamento abusivo para um relacionamento caracterizado por violência física, é isso. Diego Mendes Piretti, 35 anos, gostava de se apresentar como um homem bem-sucedido. No dia 13 de maio, pouco depois das 3 horas da tarde, ano de 2020, o Diego contratou uma mulher, mais 2 homens, e eles montaram um circo para conseguir sequestrar a Wellen e o filho do casal. O Diego chegou na casa da ex-sogra armado, pá! Chutando porta, quebrando vidro, puxando a criança em cima dos cacos de vidro, puxando a Wellen, bateu na ex-sogra, ameaçou todo mundo. Tudo isso está relatado em inquérito. Estou inventando não, isso tudo está relatado. Fez um escarcéu, levou a ex-mulher que foi mantida por cerca de 36 horas junto ali sob ameaça. Essa mulher que, inclusive, teve uma arma apontada para a cabeça durante esse momento. E eu volto a dizer, em nenhum momento o Diego gritava, em nenhum momento o Diego falava alto, em nenhum momento o Diego Piretti se exaltava. Ele ficava ali com essa banca de que era um homem bem-sucedido, que tinha dinheiro, vocês escutaram, eu tenho dinheiro para pagar 30, 50 advogados, que aqui é Diego Piretti, não é Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar é mais inteligente que você, já começa por aí. É um vagabundo, mas é um vagabundo mais inteligente, que você é burro pra caramba. Não foi a sua vida que você destruiu, foi a vida da sua mulher, do seu filho e da sua enteada. No dia desse sequestro, eles chegaram na casa da mãe e logo depois a nossa equipe foi até a casa dessa senhora para conversar com ela numa tentativa de entender como é que era o relacionamento da Wellen e do Diego. Nós estamos falando de que tipo de relacionamento? Um relacionamento que estava terminando, um relacionamento conturbado, era uma briga do casal? E muito me doeu quando eu escutei naquela época a mãe dizendo que por várias vezes a Wellen tentou terminar o relacionamento. Porque é muito bonito quando a gente vem com o discurso, né? Na primeira ação violenta, termine. É muito bonito o discurso. Na prática, a realidade é outra. Essa mãe, lá em 2020, contou para a nossa equipe que a filha dela já havia tentado terminar o relacionamento, mas que ele não deixava de forma alguma. E que ele dizia que ou a Wellen seria dele ou ela não seria de mais ninguém. E ela, com medo, acabava reatando o relacionamento. Tá no ponto a entrevista dessa mãe na época? Tá aí, puxa pra mim a entrevista dessa mãe. Vamos acompanhar, relembrar comigo essa história. Ela pelejava, mas ela já pensava nisso. Porque ele sempre ameaçou ela, que achava ela onde ela estivesse. Que ela nunca ia livrar dele. Sempre ele agredia ela. E o problema mais, ele agredia mais psicológico. Ele entrou tanto na mente dela, quando diz ela, aquele amor pra mim, tinha dia que pensava assim, nossa, mas será que eu sou tão ruim assim? Ela chegava a acreditar que ela era ruim mesmo. Ele falava barbaridade para ela. Ele se escondia atrás desses comentários bárbaros para colocar a Wellen numa rede de manipulação que ela não conseguia sair. E ela, quando conseguiu se libertar desse sequestro, que aconteceu exatamente porque ela tentou terminar o relacionamento, então não é uma mulher que estava presa a um relacionamento que ela não tentava sair. Não cabe o discurso machista, sexista, de que, tá com o homem que bate é porque gosta. Não, ela tentou por diversas vezes botar um fim nesse relacionamento. Mas ela era ameaçada, ela era perseguida. Gente, a casa da mãe dela foi invadida, ela foi puxada pelos cabelos, o filho e ela com uma arma apontados para a cabeça.
Mulher não consegue terminar o relacionamento em paz. A gente vai terminar o relacionamento e tem medo de morrer. O Diego é o clássico agressor. A Ellen, quando conversou com a nossa equipe, contava exatamente isso. Essa violência que ela sofria, essa manipulação que ele fazia com ela e as ameaças. A Ellen sabia que o Diego, infelizmente, era um assassino em potencial. Ele falou pra mim que é eu e ele até o final da vida. E como eu tenho um filho com ele, eu sei que eu tenho que ter contato, mas eu não tenho condições, porque eu sei que ele quer meu bem junto com ele, mas separado dele, ele quer o meu mal, porque ele não aceita. Ele não aceita. Ele falou pra mim várias vezes que ele não aceita, que ele prefere morrer. E que se ele tiver que morrer, ele vai me matar junto. Essa fala da Ellen, ela retrata a realidade vivida por mulheres que são vítimas de agressores dentro da própria casa. Mulheres que acabam muitas vezes reatando o relacionamento para se manterem vivas, numa esperança de poder aí ver os filhos crescerem. Porque estando vivas, pelo menos elas conseguem proteger as crianças, elas conseguem acompanhar o desenvolvimento. Mulheres que muitas vezes abrem mão da própria liberdade para conseguir manter a família viva, porque essas ameaças se estendem aos familiares. No dia do sequestro, a Ellen contou para a nossa equipe, que o Diego teria dito que queria sequestrar a filha dela. Essa família não tinha paz. E a Ellen fazia de tudo para tentar manter a paz. Porque ela sabia que estando com o Diego, ele estava calmo e aí ele não perturbava mais ninguém. Ela acabou aceitando essa realidade. Eu estou com ele, as pessoas que eu amo estão vivas. Se eu termino com ele, eu morro ou alguém aqui morre. Ela colocou a liberdade dela abaixo de qualquer coisa. Mas ela colocou o amor pelos filhos e pela família acima de tudo e se manteve ao lado do agressor. Ela foi altruísta. No dia em que o Diego foi preso lá em 2020, ele conversou com a equipe de jornalismo da TV Paranaíba e ele estava muito tranquilo quanto ao comportamento que ele tinha. Você vai acompanhar com a gente um trecho que a gente mostrou na reportagem, só um pedacinho, onde ele fala que ele não era Fernandinho Beiramar, né? Que ele contratava 20, 30 advogados. Mal sabia ele que Fernandinho Beiramar já foi defendido por 50, mas enfim, tô falando que é burro. Mas ele falava que na cabeça dele, ele não tinha sequestrado a mulher. Ele tinha ido atrás da mulher que ele amava. Porque na cabeça dele, tudo que ele fazia era para estar bem com a mulher que ele agredia. Eu não sequestrei, meu anjo. Pra mim, eu busquei a mulher que eu amo. Agora, vocês podem usar o termo das palavras de vocês. Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. Eu acho que a justiça é muito fálida. Sabe por quê? Entraram na casa, tinha 2 armas no carro. Se a gente quisesse ter matado todo mundo, eu virado um assassino, eu tenho religião, eu tenho 2 filhos para me criar. Nós tínhamos matado todo mundo, vocês não estariam aqui e vocês não teriam me pegado. E de fato, ele virou um assassino. Ele sempre foi um assassino. Ele só estava esperando uma oportunidade para agir. Em uma coisa, Diego, nós concordamos. A justiça realmente, ela é muito falha. Porque se você tivesse sido mantido preso, se você tivesse sido mantido na cadeia, se essa justiça porca que o Brasil tem não tivesse concedido aí a regressão de pena e o direito de você estar respirando o ar aqui do lado de fora, 2 anos depois de tamanha atrocidade que você cometeu com seu filho e com a sua mulher, se de fato a justiça desse país fosse justa e séria, você estaria na cadeia e a Ellen estaria viva. Então sim, nesse ponto eu dou o braço a torcer e concordo com você. A justiça, ela é falha porque ela passa a mão na mão, ela passa a mão na cabeça de vagabundo como você. É isso que ela faz. E enquanto isso, a família da Ellen se prende agora a um sofrimento absurdo e uma revolta por não saber o que vai acontecer com ele. Aos familiares e amigos da Ellen, os nossos mais sinceros sentimentos, toda a minha solidariedade, o meu abraço
e não deixem, em hipótese alguma, sob qualquer circunstância, alguém dizer que a Wellen procurou o que aconteceu. A vítima é sempre vítima. O assassino é que é o culpado de tudo.